Olá, gente, tudo bom? Dando nossa continuidade aqui ao Evangelho de Mateus, né? Capítulo 6. Vamos dar início. Eu vou usar aqui a tradução de estudo da Ave Maria. Eu gosto muito da linguagem dela, linguagem bem acessível, tá? Mas eu também tenho aqui aberto do meu lado a tradução de Jerusalém para uma consulta caso nós precisemos, né? Então é isso, povo. Vamos agora. Vamos lá começar, né? Guardai-vos, capítulo 6, versículo 1. Guardai-vos de fazer vossas boas obras diante dos homens, para serdes vistos por eles. Do contrário, não tereis recompensa junto de vosso Pai que está no céu. Jesus Cristo aqui nesse primeiro momento ele faz um alerta. E que alerta é esse? São, na nossa linguagem, trazendo para os dias de hoje, os amostrados que gostam de fazer as coisas para que os outros vejam, né? Para mostrar que ele está fazendo e coisa. Não, Jesus Cristo aqui já faz essa observação cautelosa. Ou seja, cuidado, nada de estar querendo aparecer, certo? Ele já faz essa menção aqui claramente, né? No versículo 1, vamos lá. Quando, pois, dais esmola, não toques a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem louvados pelos homens. Em verdade, eu vos digo, já receberam sua recompensa. Quando deres esmola, que tua mão esquerda não saiba o que fez a direita, tá? Assim, a tua esmola se fará em segredo, e teu Pai que vê o escondido irá recompensar-te. Então, Jesus aqui ele já começa chamando a nossa atenção para essas situações. Às vezes as pessoas querem se mostrar porque fez uma obra de caridade, coisa e tal, sabe? Não. Jesus diz que quando nós dermos esmola, nós precisamos ser pessoas prudentes, nós precisamos ser pessoas não dada ao estrelismo, tá? Devemos ser pessoas contidas, certo? Então, quando você der esmola, né, como ele mesmo diz aqui, atrelado à sua época, não faça tocar trombeta, nada. Não. A sua esmola tem que ser algo contido. Você, quando ajuda alguém, não precisa estar tocando a trombeta, sabe? Você não precisa estar fazendo estardalhaço porque você ajudou alguém. De maneira nenhuma. Você deve ser simples. Você deve agir com prudência, né? Você deve agir como uma pessoa literalmente bem recatada neste sentido, para que a sua esmola, que em segredo o Pai vê, então ele vai te retribuir da maneira correta, certo? Jesus fala que nós não devemos buscar a glória deste mundo, fazer as coisas querendo aparecer, sabe? Mostrar que você fez, não, de maneira nenhuma, gente, tá? O Evangelho de maneira bem simples, bem esclarecida, já deixa essa questão aqui que a gente não tem dúvida, tá? E no versículo 5, quando orardes, não façais como os hipócritas, que gostam de orar de pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade eu vos digo, já receberam sua recompensa. Quando orares, entra no
teu quarto, fecha a porta e ora ao teu pai em segredo, e teu pai que vê num lugar oculto te recompensará. Nas vossas orações não multipliqueis as palavras, como fazem os pagãos. Não multipliquei as palavras como fazem os pagãos, que julgam que serão ouvidos à força de palavras. Não os imiteis, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes que vos lhe peçais. Então, gente, aqui nós temos o seguinte aspecto, tá? Aqui é muito interessante esse texto de Mateus, ele é um pouquinho mais resumido, mas lá em Lucas, tá? 16, Lucas 16, 14 seguinte, uma coisa muito interessante que eu quero aqui mostrar a vocês, tá? Lucas capítulo 16, seguintes, vamos lá. É Lucas mesmo, Senhor, meu Deus. Deixa eu ver aqui. É isso mesmo. Tá? Lá em Lucas, tem uma parte daqui do texto que nos mostra algo muito importante, que é justamente isso, que Jesus quando fala, né? Perdão, até um pouquinho aqui a demora. Jesus quando ele fala, tá, do texto, lá em Lucas, os apóstolos pedem, né? Senhor, ensina-nos a orar, né? E aí, Jesus vai e ensina o Pai Nosso. Mas o que eu quero mostrar aqui, o valor da oração, ele é muito importante em nossa vida. Mas Jesus fala que a gente não deve multiplicar palavras desnecessárias, porque Deus sabe da nossa necessidade, Deus sabe do que nós precisamos. Só o fato de você chegar e dizer, Senhor, vê que eu estou atribulado, que eu estou angustiado com a situação que está me acontecendo, com este sofrimento, Pai. Toma a frente, Senhor, traz uma solução, mostra-me um caminho. Então, só o fato de você já apresentar a Deus a sua situação em sua ali oração, não precisa que você fique multiplicando, repetindo, falando, não. Senhor, dá-me uma luz, mostra-me um caminho. Pronto. Não precisa você estar, sabe, esticando. Não é o valor da oração. A oração, ela precisa ser objetiva. A oração, ela precisa ter adoração. A oração, ela precisa ter o reconhecimento de que você é um pecador. Você adora a Deus, se reconhece pecador, você faz o seu pedido a Deus, tá? A sua petição a Deus, você apresenta a Deus a sua dificuldade e aí você confia a solução a Deus. Então, a oração bem feita, seguindo esses 4 pontos, ela sim é uma oração que pode chegar até Deus. E esses 4 pontos justamente se enquadram aqui no Pai Nosso, né? Quando Jesus vai ensinar, né,
os discípulos a rezar. E aí o que ele faz? Ele vai ensinar o Pai Nosso. E aí ele diz, né? Eis como deveis rezar. Versículo 9. Pai Nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos ofenderam. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, vosso Pai Celeste também vos perdoará. Mas se não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai vos perdoará. Aí você veja o valor da oração, né? Aqueles 4 pontos que eu falei, ele está ali dentro do Pai Nosso, certo? Então é uma oração que você observa que não tem uma repetição de palavras. Gente, não, a oração, ela precisa ter a consciência reta, coerente com a sua situação e a sua espiritualidade, você se elevar até Deus. Beleza? Não confundir aqui, né, com a ação do Espírito Santo em determinados momentos, verdadeiramente. Por quê? Porque não acontece isso que Jesus falou aqui, essa multiplicação de palavras. Esses gemidos inefáveis do Espírito são bem dirigidos, entendeu? Porque vem do Espírito Santo para que alcance a Deus. Então, não confundir a oração com a ação do Espírito Santo aqui no momento de louvor, no momento de elevação, tá? A nossa oração, ela precisa estar consciente, coerente. Você não precisa estar multiplicando palavras, repetindo. Não, Jesus não é doido, não. Não tem esquizofrenia, não. Jesus, ele sabe. Como eu disse, a oração bem colocada, bem feita, ela chega até Deus. A questão é que a gente é muito apressada. A gente quer as coisas para ontem. Não é esse o caminho. Certo? Então, a oração traz justamente esta adoração a Deus, né? Esta oração também solicita a Deus. Ela faz esse pedido a Deus, né? Da nossa condição, tá? Da nossa condição. Mas que condição é essa? Que não nos falte nada. O nosso pão de cada dia, certo? Que Deus nos abençoe, certo? Depois, aquilo que eu falei, nos reconhecermos pecadores. E se eu sou pecador, meu irmão também é. Então, quando eu perdoo o meu irmão, eu também me coloco na condição de busca pelo perdão de Deus. Então, eu, um homem pecador, aqui, me coloco na condição de olhar o meu irmão no mesmo nível que eu, sabendo que também ele é um homem pecador. Então, eu perdoo as suas falhas, eu perdoo as suas transgressões, porque eu me coloco também diante de Deus na busca pelos perdões dos meus pecados. Então, as ofensas que nos são dirigidas, nós devemos entregar ao justo juiz, Deus, né? E aí, por fim, vem o pedido de proteção, né? Livra-nos de todo o mal.
né? Para que Deus nos proteja, para que Deus nos cerque. Mas esta proteção, ela passa também pela nossa vontade. Não adianta eu estar pedindo uma proteção a Deus e eu estar me envolvendo em situações problemáticas, situações que vão me trazer prejuízos, que vão me trazer mal à minha própria vida, certo? Então, esse é o grande porém, certo? Aí no versículo seguinte, né, no versículo 14 e 15, ele vai dizer: porque se perdoardes aos homens suas ofensas, vosso Pai Celeste também vos perdoará. Mas se não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai vos perdoará. Pode soar até como uma ameaça de Jesus Cristo, talvez, mas eu acredito que não. Por quê? Porque Jesus coloca aqui as condições em pé de igualdade. Como é que eu quero perdão de Deus se eu não perdoo o meu semelhante? Como é que eu quero que Deus olhe para mim, que Deus use de misericórdia para com a minha vida, quando eu não sou misericordioso com o meu semelhante? Eu não olho para o meu semelhante, eu não tenho o olhar, a atenção de também perdoar o meu semelhante, como eu acabei de dizer agora, sabendo que também ele é homem, ele é falho, como eu sou falho. A partir do momento, a humildade faz com que primeiro me reconheça pecador falho, e eu me reconhecendo pecador falho, eu não vou julgar o meu irmão. Por quê? Porque eu sou uma pessoa falha, Senhor. Fulaninho errou da mesma forma que eu podia errar, talvez até mais do que ele. Então, este valor de humildade que nós precisamos desenvolver nos remete à condição de que eu perdoo o meu semelhante, porque como homem eu também sou falho. É a primeira coisa básica, simples aqui. E aí, como eu falei, eu me coloco também na condição de pedir a Deus a sua infinita misericórdia, o perdão para os meus pecados. Então, no mundo em que nós vivemos hoje, enquanto não houver este senso de humildade plena, não é hipocrisia, mas humildade plena, ficará realmente difícil se estabelecer, né, um processo de humanização. Este processo aqui não tem nada a ver com questões políticas sociais, não. Este processo aqui ele está inserido na Bíblia, porque todos nós devemos caminhar para adorar ao Deus eterno e ao seu Messias, nosso Senhor Jesus Cristo. Se eu não apresento tais qualidades, principalmente amor ao próximo, olhar para o meu semelhante, ter este zelo, este cuidado com o meu semelhante, da mesma forma que eu tenho para comigo mesmo, então, meu amigo, eu não estou fazendo nada na vida. E eu simplesmente estou sendo uma pessoa egoísta, egocêntrica. Eu estou olhando para o meu próprio umbigo. Não estou me preocupando com as pessoas em minha volta. Isso não quer dizer que eu também vou levar a vida a... Não. Nós devemos ajudar na medida que nós podemos. Isso é um fato. Beleza? Então, compreendido mais ou menos até aqui o caminho desses 3 pontos. O primeiro, a esmola, que deve ser feita sempre em segredo, sem alarde, sem nada, tá? Então a esmola. Depois, nós temos a oração, né? A oração, como orar, de que maneira orar, para não orar de forma errada. Às vezes, já é dito lá na carta de São Tiago, né? Vós perdidos e perdides maus. Tiago está falando muitas vezes da nossa oração a Deus, às vezes no ato de saber pedir. Aí diz, Deus não escutou minha oração, aí vou mudar de igreja. Não tem nada a ver, não. A igreja, a instituição não tem nada a ver com isso, não. Se você pediu e não recebeu, alguma coisa está errado em você ou no seu pedido. E se
se não há nada de errado, que eu acredito que há, Deus está mudando o seu caminho. Ele está abrindo uma nova oportunidade para que você possa trilhar um novo caminho. Tá? Então, são pontos básicos, chaves, que nós precisamos ter em mente. Você não precisa aqui ser um exegeta, você não precisa aqui, sabe? Não, você precisa ter a consciência. Consciência é totalmente diferente de outras situações. Então, esses 3 pilares, a esmola, a oração, e agora vou ler a parte do jejum, são princípios que devem trabalhar dentro de cada um de nós o amor e a misericórdia de Deus. Esses 3 pontos devem trabalhar dentro de mim o amor e a misericórdia de Deus. Tá? Quando jejuardes, não tomeis um ar triste como os hipócritas, que mostram um semblante abatido para manifestar aos homens que jejuam. Em verdade eu vos digo, já receberam sua recompensa. Quando jejuares, perfuma a tua cabeça e lava o teu rosto. Assim, não parecerá aos homens que jejuas, mas somente ao teu Pai que está presente ao oculto. E teu Pai que vê no lugar oculto te recompensará. Então, como eu disse, esses 3 pontos devem desencadear em mim o amor e a misericórdia. O jejum é uma mortificação. O jejum, ele é uma espécie de disciplina a qual nós aplicamos ao nosso corpo, no sentido de trazer o nosso instinto animal humano, nosso instinto animal, mais próximo do lado humano. Então, eu estou, de certa forma, domesticando mais o meu lado animal para que ele se aproxime do lado humano, entendeu? Para que de fato eu possa viver, para que eu possa realmente ser um homem, ou uma mulher, no caso aqui, não importa, dentro do aspecto real da palavra ser humano. E aqui é justamente este o ponto. Então, esses três exercícios básicos justamente servem para desenvolver em mim este meu lado humano, este meu lado, sabe, que precisa ser reflexo daquilo que Jesus Cristo foi. Então, são 3 atividades importantíssimas às quais nós precisamos prestar atenção para aplicar a nossa vida. E não só trabalhar o nosso lado pessoal, o nosso lado íntimo, através de saber dar esmola com decência, através da oração, a oração bem feita, uma oração contrita a Deus. Através de um jejum também bem feito, um jejum, sabe, voltado para você e Deus, para que você comece a trabalhar dentro de si, a desenvolver dentro de si este lado humano, verdadeiramente este lado de amor e de misericórdia, contemplando em Cristo Jesus o projeto de salvação. Então, este é o ponto, é o foco aqui desta parte que nós lemos agora. Beleza, gente? Então, fica aqui, né, já essa parte para você já ir meditando aí, para você já ir trabalhando na sua vida, no seu lado pessoal, no seu lado espiritual, no seu lado familiar, no trabalho. Você precisa trabalhar esses aspectos
para justamente suscitar em você justamente esse lado bem humano, este lado que tem como reflexo nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, meu povo? Então, está aqui já o começo do capítulo 6 e vamos dar continuidade.